Em uma aldeia de areia e poeira, homens e mulheres de vestes simples olham esperançosos para o céu, buscando a presença de Deus em suas vidas. Um contador de histórias se levanta, segurando um rolo de pergaminho, pronto para compartilhar a promessa divina do batismo com o Espírito Santo. Os ouvintes, com olhos fixos e corações desejosos, inclinam-se para ouvir como essa promessa é uma transformação, não apenas uma emoção passageira. O narrador fala sobre a descida do Espírito Santo, trazendo coragem e poder a todos os que se buscam a Deus sinceramente. As palavras do narrador ecoam no vento, revelando a urgência de se abrir para o novo, para a promessa que aguarda aqueles que creem. E assim, enquanto a luz do sol se põe no horizonte, os corações se preparam para uma nova era de fé e transformação que Deus promete. Enquanto o sol se põe, os aldeões reunidos clamam em uníssono por uma nova experiência com o Espírito Santo, buscando fervorosamente a presença divina. Os corações ardem com fervor e um velho sábio se levanta, sua voz ecoando como um trovão suave, anunciando a vinda do Espírito que fortalecerá a fé. Ele fala do batismo prometido, uma transformação que transcendia a existência cotidiana, levando-os a uma nova realidade em Deus. Os aldeões começam a se unir, formando pequenos grupos de oração, suas vozes se entrelaçando em clamor por revelação e poder sobrenatural. Nesse clima de expectativa, murmúrios de promessas se espalham e a esperança cobre a aldeia como um manto sagrado, enchendo cada coração. Logo, um jovem se destaca, decidido a buscar aquilo que lhe foi prometido, seus olhos brilhando com a paixão de um novo começo. Com um profundo compromisso, ele se ajoelha, clama por transformação, desejando ardentemente a presença do Espírito Santo em sua vida. As orações aumentam em intensidade e a atmosfera da aldeia se transforma, como se a própria terra estivesse respondendo ao clamor do povo. O céu começa a pulsar com uma luz suave, como se o próprio Espírito Santo estivesse se preparando para descer sobre aqueles que buscavam. Em um momento, uma brisa fresca passa e os murmúrios se aquietam, todos aguardando uma resposta do céu, seus corações sintonizados. Finalmente, um som suave como de fogo se aproxima e um fervor espiritual toma conta da aldeia, os lábios se movendo em adoração. Naquele instante, a promessa de Deus se torna real e cada pessoa sente a transformação divina, prometendo proclamar as maravilhas do Senhor. Naquele instante, a promessa de Deus se torna real e cada pessoa sente a transformação divina, prometendo proclamar as maravilhas do Senhor. As o sol começava a se pôr, os aldeões se uniram em fervente oração, os rostos refletindo determinação e esperança para o futuro. Um jovem, conhecido por sua devoção, começou a clamar por uma experiência pessoal com o Espírito Santo, sua voz ressoando com fé. Os outros, tocados por sua sinceridade, se uniram ao seu clamor, suas vozes elevando-se em uníssono, pedindo a presença de Deus. A atmosfera se tornava intensa, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa e fé, à medida que clamavam por transformação. As horas passavam e a emoção crescia. Cada um sentia a urgência de uma nova efusão do Espírito, um desejo ardente em seus corações. Homens e mulheres, unidos na oração, começavam a experimentar vislumbres de algo extraordinário, como se a presença divina estivesse próxima. Um vento suave começou a se levantar, trazendo um profundo silêncio no momento em que clamavam, como se o próprio céu estivesse ouvindo. Então, num instante, um som como de um vento forte encheu o lugar, sacudindo as palhas das tendas e os corações dos fiéis. Com o som veio uma sensação inexplicável de paz, e os corações dos presentes se aqueceram, como se fossem tocados por algo divino. A presença do Espírito Santo desceu sobre aqueles que buscavam, e cada um começou a falar em línguas espontaneamente, um sinal de sua bênção. O jovem, tomado pela emoção,
Testemunhou a transformação em seus companheiros, de olhos arregalados, percebendo a grandeza do momento. A aldeia inteira estava em alvoroço. As vozes unidas ecoavam, cheias de louvor e gratidão, anunciando a obra de Deus em suas vidas. A multidão se aglomerou, curiosa sobre o que estava acontecendo, perplexa com o testemunho dos discípulos e fervor que os envolvia. Os discípulos, agora cheios de ousadia, começaram a compartilhar suas experiências, cada um trazendo um relato único e poderoso da obra de Deus. O jovem tomou coragem e se levantou, propondo que, além de experimentarem a presença, deveriam compartilhar a mensagem da salvação. Ele inspirou outros a se levarem a um novo nível de fé, lembrando a todos sobre a promessa de Jesus e o poder do Espírito Santo. As palavras reverberavam como uma corrente elétrica, tocando cada coração presente, alimentando a chama da fé em cada um deles. O clamor por uma nova comunhão com o Espírito Santo ressoou mais forte, cada um desejando mais da presença divina em suas vidas. Com renovada esperança, uniram-se ainda mais em oração, buscando fervorosamente a presença do Senhor em suas vidas diárias. Cada um dedicava tempo ao Senhor, expressando suas inseguranças e anseios, enquanto o Espírito começava a moldar suas vidas. A transformação espiritual estava em andamento e a comunidade se tornava um novo corpo, uma família unida pela fé e pela esperança. Um novo despertar tomou conta da aldeia e a luz da verdade começava a brilhar, espelhando-se nos olhos de cada um, testemunhando o amor divino. Diante da presença do Espírito Santo, cada um prometeu viver em obediência, trazendo esperança onde antes havia desespero. Diante da promessa feita, os aldeões se reuniram na praça central, onde uma fervorosa chama de espera pairava no ar. Um líder da comunidade, com voz firme, lembrou a todos sobre a importância do arrependimento e da santidade para receber a plenitude do Espírito. Os olhares se encontraram e a tensão na atmosfera se intensificou, enquanto cada um fazia uma introspecção de sua vida. Então, um por um, começaram a se confessar, liberando pesos que antes os oprimiam. Lágrimas de arrependimento fluindo livremente. Ouvindo os testemunhos, a unidade cresceu e o espírito de perdão começou a preencher os corações aflitos da Assembleia. Em meio à partilha, alguns decidiram abandonar hábitos danosos, sentindo o peso da transformação em seus espíritos. As vozes se elevaram em oração. Um clamor de entrega total ecoou pelos céus, convocando a presença divina. Um vento suave começou a soprar, trazendo uma sensação de paz e expectativa, como se o próprio céu estivesse ouvindo. Então, uma chama sutil apareceu sobre suas cabeças, sinal de que o Espírito estava prestes a se manifestar entre eles. Em meio à possibilidade do milagre, cada um confrontou seus medos, decidindo que a entrega sincera era o passo final. O silêncio se fez presente, envolvendo todos, enquanto aguardavam o toque do Espírito que prometia renovação e poder. Finalmente, um som como de um vento forte encheu a atmosfera e um fervor coletivo tomou conta, ansiosos por receber a bênção. Um vento forte começou a soprar, como se um espírito invisível estivesse presente. Os rostos dos fiéis brilharam com esperança e alegria. Linguagens desconhecidas eram ouvidas, enquanto os homens e mulheres começavam a glorificar a Deus, suas vozes unindo-se em um hino celestial. Os que estavam perto, admirados, começaram a perguntar: o que significa isso? São eles todos bêbados? A confusão tomava conta da multidão. Logo, um dos apóstolos, Pedro, levantou-se. Com coragem, proclamou que era o cumprimento da promessa de Deus a respeito do Espírito Santo. Pedro compartilhou a boa nova da salvação, convidando todos ao arrependimento. A multidão, tocada, começou a clamar por perdão e ajuda. A noite caiu e eles se uniram em oração, pedindo a Deus que os enchesse de seu espírito.
A transformação começava a ecoar entre eles. Se você gostou, se inscreva para mais vídeos.